Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador e presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, que participa conosco aqui do Jornal da Mensagem. No dia 1º de janeiro já foi empossado, juntamente com a mesa diretora, que tem como a primeira secretária a vereadora Rose Gaspar, o segundo secretário o pastor Rogério Timóteo e o vice-presidente o vereador Arildo Batista. Todos foram eleitos por unanimidade. Vereador Edinho, bom dia, obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem, feliz ano novo a todos. É um prazer estar de volta aos microfones aqui da rádio, agora falando dos novos trabalhos agora desse ano, desse novo mandato. Aliás, essa legislatura, ela já deu um passo diferencial, né, das anteriores, que foi justamente eleger uma mesa diretora sem tumulto, praticamente logo após as eleições. Vocês já conseguiram conciliar as ideias? De fato, Donizete, é realmente a novidade, o novo, que eu acho que é a marca dessa nova legislatura, está de fato acontecendo e se concretizando, mostrando que aquela mística que a eleição da Câmara, da presidência da Câmara, era uma coisa que se decidia 5 minutos Uma caixa de Pandora, antes, né? Uma caixa de Pandora, com negociatas e tal. Isso de fato no passado foi verdade, mas as claras, a construção de uma relação mais transparente, de uma relação mais harmônica, mostra que isso é possível, e a eleição da atual mesa foi prova disso. Nós sentamos, conversamos, chegamos numa conclusão, tornamos isso público e concretizamos isso sem qualquer subterfúgio ou negociata aí que ocorria no passado. Tornar público, acho importante essa colocação, até porque são servidores públicos. O vereador é um servidor público. É um servidor público, sem dúvida. É um servidor público. Presidente, eu gostaria de perguntar justamente, até porque o vereador Edinho também é advogado e sempre em algumas situações questionava legalmente a questão da Câmara. Às vezes a gente observa, e agora teve a questão do próprio salário, não vou entrar no mérito se é legal ou não, mas o que o Ministério alegou foi justamente a falta de tornar público. E em algumas outras legislaturas a gente via que alguns projetos entravam, eu diria, sem a gente tomar conhecimento. Às vezes a gente observava a mesa lá, alguns vereadores não conseguindo ler. Tem como mudar isso? Ou seja, projetos ter um prazo para entrar, para dar uma publicidade, para que não entre assim aos 44 do segundo tempo na sessão de Câmara? Então, Donizete, esse caso tem dois lados. Existe a possibilidade de um projeto de lei ser incluído na ordem do dia. Assim, via de regra, o regimento diz que o projeto de lei ele tem que ter sido tornado público 48 horas antes da sessão de Câmara, quais os projetos vão ser votados, exatamente para que as pessoas possam acompanhar. Porém, muitas vezes, por exemplo, projetos de convênios da prefeitura com governo do estado, governo federal, com entidades que precisam ter uma aprovação rápida. Muitas vezes esses projetos chegam na segunda-feira e não dá mais as 48 horas, eu teria que esperar mais uma semana para votar. Então existe o dispositivo no regimento interno que possibilita a inclusão na ordem do dia para agilizar esse tipo de projeto. Então, acho que são dois momentos. Penso que um avanço poderia ser a gente classificar quais projetos poderiam entrar sim, quais projetos não poderiam entrar sim, é uma saída para que daí a gente regulamentasse isso. Como não houve regulamentação disso, e essa prática é prevista no regimento interno, que é a consulta do plenário, né? Se o plenário for consultado, ele pode autorizar ou não a inclusão na ordem do dia. Então isso, independente da votação do subsídio ou não, já era feito há anos na Câmara, né? Então, para deixar claro que não foi uma coisa feita naquele dia. Mais de 150 projetos, hoje leis, né, foram aprovados, incluídos na ordem do dia por essa questão. Então, existem alguns ajustes no regimento interno que precisarão ser feitos e nós já estamos fazendo estudos para, agora no começo do ano legislativo, já realizar essas correções. Muito bem, você que está acompanhando hoje com o vereador Edinho Guedes, que é o novo presidente da Câmara de Jacareí, participando conosco, 3954-3010 ou 3011, você liga e participa conosco. Cristiele Victor, pois não, Cris? Bom dia, Edinho. Bom dia. A Raquel, do Jardim do Portal, ligou falando que está muito feliz pelo Edinho Guedes ter assumido a presidência da Câmara, uma pessoa jovem, e era essa uma das mudanças que a população de Jacareí esperava. E para ela, que acompanha o seu trabalho de perto, ela diz que é com grande orgulho que ela recebe você aí na presidência. Ah, que legal, agradeço a Raquel do Portal, um abraço para ela e fico lisonjeado aí com as palavras. Muito obrigado, feliz ano novo, Raquel. Tem mais colocação aí, Cris? Tenho sim, Doni. O seu José de Lima, lá do bairro Cidade de Salvador.
ele fez uma colocação. É uma pergunta também. Ó. Na maior parte das cidades, os aposentados podem utilizar os meios de transportes após os 60 anos, sem precisar pagar a tarifa. A pergunta é por que aqui em Jacareí é necessário ter acima de 65 anos? Tá certo. José de Lima, cidade de Salvador, né? Pois não, vereador? Então, a questão é o seguinte, essa é uma discussão, né, que a Constituição dizia 65, depois veio o Estatuto do Idoso, colocou como facultativo 60 anos, e algumas cidades já abaixou essa idade para 60 anos para o atendimento. Porém, aqui em Jacareí, quando foi feita a licitação do transporte público, a idade colocada foi 65 anos, e no curso do contrato, que ainda não terminou, né, se for alterado, abaixado essa idade, o valor hoje que vai deixar de ser pago pelos passageiros entre 60 até 65 anos que passarão a ser gratuito, vai ser repassado para os demais passageiros. Então, porque vai se alterar os valores do contrato. Então, a justificativa que nós temos da Prefeitura e deixa claro que a Câmara não opina sobre isso. Muitos munícipes aí, de forma equivocada, acham que isso é votado na Câmara. Isso não é votado na Câmara. Isso é uma decisão exclusiva do Poder Executivo, que, na época, ao fazer esse contrato, estabeleceu que seria por 65 anos. Eu entendo que seria um grande avanço social chegarmos até 60 anos, haja vista aí o avanço que o Estatuto do Idoso nos trouxe, mas hoje, legalmente, né, se não quisesse transferir o aumento dessa passagem para os demais passageiros, tem que esperar terminar o contrato da atual empresa e, na renovação do contrato ou na feitura da nova licitação, prevê então a gratuidade a partir de 60 anos. E deixando claro, isso não é votado pela Câmara Municipal, isso é estabelecido pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, quando ela redige o edital de convocação de licitação do transporte público. E até fica como sugestão também para a população, né? Ou seja, dependendo da mobilização da sociedade, sabendo que vai aumentar o preço, se a sociedade quiser pagar esse preço, hoje nós não temos nas eleições os plebiscitos, né? Exato. Que eu acho que seria interessante ela opinar, né? Sobre essa situação, né? Olha, se colocar para 60 anos, vai aumentar 1 centavo ou 2 centavos mais. Vocês querem pagar esse 1 a mais? Eu acho que é simples, né? A população opinar, porque às vezes fica muito no cargo, né? No ombro do legislador e do executivo, né? Esse tipo de atitude, né? Uhum. Fica de atitude. Agora, vereador Edinho, tem uma pergunta aqui sobre a questão de setores de atendimento da Câmara, que foi implantado pelo presidente Itamar Alves, o vereador Itamar Alves. O que muda da estrutura da Câmara agora? O que o senhor pretende fazer em relação à estrutura da Câmara? Que hoje tem um centro de atendimento lá, a informação que essa pessoa me passou diz que parece que vai acabar esse centro de atendimento. O que o senhor pensa em fazer? Então, Donizete, eu assumi faz 2 dias e peguei o mês de janeiro agora para fazer um pente fino, né, em todos os contratos que estão em vigor na Câmara, todos os atendimentos, para avaliar juridicamente, avaliar agora com a minha forma de gerir o que vai continuar ou não. O CAC, que é o Centro de Atendimento, eu suspendi o funcionamento dele até fevereiro, exatamente para eu ter tempo de fazer isso. Existem algumas cidades que têm esse centro que o Tribunal de Contas questionou, que a Justiça, inclusive, mandou que esse CAC fosse direcionado para o Poder Executivo, né, deixando claro que não é função do Poder Legislativo fazer esse trabalho de assistencialismo. Então, assim, a gente está avaliando cada caso, cada tipo de atendimento, os convênios e tal. Então, quem disse que vai acabar, não vai acabar, eu já ouvi esses boatos, é boato. Infelizmente, a partir do momento que nós começamos a exercer algumas funções, nós estamos também sujeitos a boatos. Então, não existe nenhuma decisão com relação a isso. Eu quero primeiro tomar pé, analisar cada ponto, saber se está tudo dentro da lei, se está tudo feito de forma correta, o que realmente compensa continuar com relação à estrutura da Câmara, e daí sim, com relação ao CAC especificamente, a partir de fevereiro, estabelecer como ele vai acontecer. Tá certo, então. Então está apenas suspenso para que tome pé da situação. Exato, porque eu não queria continuar algo que eu não conhecia e muitas vezes a forma que estava executada destoava um pouco do que a gente espera que seja o Poder Legislativo, então a gente quer fazer esses ajustes para continuar de forma correta.
Vereador Edinho Guedes, vai fazer uma reforma administrativa na Câmara? Sim, a reforma administrativa é inevitável, né? Ela é necessária, já faz alguns anos que ela é necessária, isso foi sendo aí meio que uma bola de neve que foi rodando e hoje ela está realmente muito grande e nós teremos que fazer essa reforma administrativa. Ainda ontem conversávamos com a nova bancada de já formar uma comissão para estudar essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa passa por dois momentos, né? A abertura de concurso público, isso é importante para a população, porque abre oportunidade, de fato, para ocupar algumas funções que estão vagas na Câmara e que não foram reocupadas, alguns cargos que realmente precisam ser transformados, que hoje são comissionados, precisam ser concursados, cargos técnicos, e alguns cargos comissionados, por consequência, que deverão ser cortados. Mas eu estou muito motivado porque a gente sente aí da nova bancada uma atitude muito responsável, uma atitude de realmente de renovação, de olhar a gestão pública de uma forma mais moderna, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais eficiente. E eu estou muito feliz de sentir dos vereadores novos, dos vereadores que compõem também essa bancada e estão junto conosco hoje, essa atitude de desapego e de comprometimento com a população, de transformar a estrutura do poder público em uma coisa que funcione e que seja correta perante a lei. Dentro dessa reforma administrativa, passa também uma análise em relação ao próprio horário de sessão, que já foi um horário, voltou para tarde, voltou para noite, ou não? Tá ótimo esse horário da... Então, Donizete, como eu disse, o regimento interno, nós até na legislatura passada iniciamos aí uma comissão de reforma do regimento interno, fizemos algumas alterações, mas infelizmente essa comissão acabou não terminando os seus trabalhos, né, por desinteresse de alguns vereadores que participavam dela. E o horário da sessão ele está em aberto e vai ser pauta de nós discutirmos novamente. Eu acho que a mudança para tarde foi muito benéfica, porque a TV Câmara teve como reflexo o esvaziamento da sessão de Câmara, porque a TV Câmara acabou fazendo que as pessoas assistam a sessão em casa, muito mais confortável do que até lá o prédio, ficar sentado, esperando. Então ela está lá no conforto do sofá da sua casa, assistindo a sessão de Câmara. Então, a gente analisou, e a sessão de Câmara sendo realizada no período de expediente, ela acaba sendo também mais produtiva, nós entendemos assim, porque a gente chegou a sair 4 horas da manhã, né, quando ela começava às 19 horas, quando tinha alguns debates longos de projetos de lei. Então, essas alterações ainda estão um pouco na mão do que os novos vereadores acham, né, o que a maioria vai pensar, mas a princípio nós vamos continuar. Já existe uma proposta de mudar ela para quarta-feira, já existe uma proposta de fazer em 2 momentos, então fazer de repente um dia só os debates, os temas livres, outro dia a votação dos projetos de lei, ou de manhã um e à tarde o outro. Então, ideias tem várias, mas a princípio vamos continuar da forma que está, e se haver a necessidade de mudar, mudaremos. Maravilha. Hoje conversando com o vereador, presidente da Câmara, Edinho Guedes, aqui no nosso Jornal da Mensagem. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Notícia, informação. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Estamos aqui com o vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara. Bom, o recesso termina quando, vereador? Agora na primeira terça, o recesso de sessão de Câmara, né? A Câmara está funcionando normalmente, os vereadores que quiserem, né? Eu, de fato, desde o dia 2 já estou atendendo. Então, a primeira sessão de Câmara é na primeira terça-feira de fevereiro, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro, nós já iniciamos as votações dos projetos de lei. Tá. A ideia já é ter TV aberta já na próxima sessão? Sim, essa é a nossa meta, né, que consigamos aí concretizar esse tão sonhado projeto da TV Câmara, que hoje é transmitida apenas a TV a cabo e pela internet, agora TV aberta e acessando aí, possibilitando que toda a população de Jacareí acesse a TV Câmara e assista nossos trabalhos. Tá certo. Cristiane Victor, tem mais uma colocação aí referente ao CAC, né, Cris?
Exatamente, Doni. A Sônia, que ligou, do Jardim Flórida, ela disse assim que gostou muito da resposta do Edinho Guedes, do vereador, e disse sim que isso é muito importante para a população, principalmente para a população de baixa renda. Então ela espera ansiosamente aí que retorne as funções aí do CAC. Tá certo, hein? O vereador já reforçou, Sim, né? Já estamos cientes disso, e só que, como todo administrador que pega algo que já estava funcionando, eu acho que é prudente que ele primeiro tome pé das coisas, saiba o que está acontecendo e avalie com a melhor forma de imprimir um trabalho agora com a sua forma de proceder. De alguma forma, essa nova legislatura vai tentar resgatar a imagem positiva da Câmara, porque, no meu entender e de outras pessoas, essa legislatura, a 15ª, aí ficou um tanto quanto arranhada, né? Eu sinto, Donizete, e ficou arranhada muito pela escolha que alguns vereadores fizeram de atuar, né? Muitos vereadores e a população acabou até identificando e não os reconduzindo, né? Optou-se pela atuação da agressividade, do ataque pessoal, da futrica, da fofoca. Então, quem assistia a TV Câmara, né, e eu por diversas vezes recebi essa informação de pessoas que nos abordavam na rua, falavam, Edinho, que nossa, é horrível assistir aquela troca de ofensas e tal. Eu sinto que essa nova legislatura tem um outro perfil, né? Eu sinto que é um perfil de focar e de investir o tempo de trabalho do vereador para investigar os problemas da cidade, buscar soluções desses problemas e não ficar nessa futrica, nessa conversinha de comadre aí, nessa briga, né, infantil, que só desgasta a imagem do Poder Legislativo e pouco produz para a população. Então, eu penso que nós estamos num novo momento e até por justiça popular, que acabou fazendo essa peneira e excluindo aí os vereadores que tinham esse tipo de atitude. Tá certo. Presidente, vereador Edinho Guedes, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal do Mensagem e sucesso aí nessa nova empreitada, hein? Obrigado, Donizete, obrigado, ouvintes da Rádio Mensagem. Quero também dizer que a Câmara ela vai continuar aberta à população e temos aí um grande desafio que é realmente corresponder à expectativa da renovação, da novidade, mas tenho certeza que faremos isso com muita responsabilidade, muito afinco e muito trabalho. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom dia, nós que agradecemos, obrigado pela participação. Presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem.